Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá amigos do programa Em Ação, a Voz do Povo na TV. Dessa oportunidade está aqui em Olaria, né, na Via Expressa, e vamos bater um papo com a ex-vereadora Priscila Pita. A Priscila, como os senhores sabem, né, durante 4 anos botou a cara na reta, né, sempre em defesa da população. Infelizmente, a Priscila, o Maico Queiroz e o Marcinho não se reelegeram, e hoje a população reclama, sentindo falta e de quem os representem de verdade. Hoje a gente não vê ninguém brigando pela saúde, principalmente, que continua um caos, né? O pessoal votando projetos de forma assodada, prejudicando trabalhadores, prejudicando a população. Enfim, o que está acontecendo hoje foi opção do povo, né? Priscila, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. César, eu que agradeço, né? Você sempre dando essa oportunidade, a gente está conversando, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. E você como eu, a gente tem uma história que não é de hoje, né? A gente tem uma história de luta, de associação que tem mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos, ou muito mais, né? Então a gente tem uma história muito grande em prol de Friburgo, em prol das comunidades que a gente representa. Beleza, Priscila, agora como que você percebe, né? A população tinha todo dia era denúncias em cima do governo federal, e as coisas só têm piorado, né? Não melhorou. Como que você vê a atuação da nova Câmara de Vereadores? César, chegava bastante denúncia em relação ao município, né? A gestão do atual prefeito, né? E a gente sempre que chegava, a gente procurava ir a fundo para investigar, para ver se as denúncias procediam, né? Se era verídica. E hoje a gente, né, tá de fora, infelizmente. Lamento, não por mim, mas lamento pelo povo de Friburgo, né, que perdeu realmente representantes que fiscalizavam e queriam o melhor da população. A gente vê uma Câmara hoje totalmente omissa, né? Você não vê os representantes de fato fiscalizando e realmente vendo a necessidade da população de Friburgo. Porque a gente, quando estava como vereadora, o interesse nosso era a comunidade, era fazer para um todo, né? Para que a população não ficasse no prejuízo, não pagasse mais impostos caros, não pagasse impostos desnecessários, né? Como até a questão da IBMA, que eu consegui travar o processo, para que não viesse, né, nas contas da população agora um valor muito alto, apesar que subiu um pouco, mas ia ser pior ainda. Mas isso é o trabalho do vereador, de fiscalizar e ver os interesses da população. Infelizmente hoje, na atual conjuntura da Câmara, a gente não vê isso. O que a gente vê, o que a gente sempre falou lá atrás, eram os seus interesses próprios, né? Interesse deles fazer o que favorece a eles, não a população. Mas aí também é aquela questão, né, César? O povo escolheu, o povo quis assim, porque também a maioria das pessoas não acompanham de fato qual é o papel do vereador, né? É verdade, Priscila. Agora, você, o Maico, o Marcinho, vocês tinham
várias ações da Polícia Federal, no Ministério Público. Aquelas ações acabaram ou ainda pode ter algum desdobramento aí que venha trazer novidades aqui para Nova Friburgo? Não, César, a gente tem umas representações que foi feita, né? Eu, principalmente as minhas, que ainda estão ainda em trâmite na justiça, só que é o que a gente sempre falou também, a nossa justiça ela é muito lenta, né? Você viu agora, saiu uma decisão agora da questão do Natal, né? Que foi a denúncia minha, do Marcinho e do Maico, né? Saiu agora uma multa a ser paga. A prefeitura deu uma justificativa, né? Que a gente fica assim até de boca aberta, com uma cartinha que eles mandaram justificando, até para a jornalista Denise Lopes, não sei se você chegou a ver, né? Mas tem uma questão uma denúncia que foi feita da IBMA, na época que eles renovaram o contrato e não poderia ter sido renovado, porque a lei orgânica do município não deixaria renovar, porque a concessão era de 25 anos. E o próprio Renato Bravo, na época, já tinha renovado mais 5, né? Era 20 por mais 5, ele já tinha renovado. E o prefeito Magno não tinha o respaldo de renová-la. E eu fui sinalizando, enquanto vereadora, desde lá de trás, sinalizando a ele que ele não poderia fazê-lo, e mesmo assim ele fez, né? Aí está dentro do processo lá, né? Depois eu posso pegar lá e passar para você, falando que supostamente eles inventaram o emergencial, né? Isso assim causando dano ao erário, ao dinheiro público. Isso está lá no TCE, já está sendo julgado. Mandaram para eles poder, porque todo mundo tem direito à defesa, para se justificar da denúncia que foi feita. E isso, se realmente comprovado, né? Se for comprovado, isso dá até improbidade administrativa. Mas aí cabe à justiça, né? Que todas as provas, tudo foi mandado para que eles apurassem de fato o que aconteceu. Então isso era compromisso e responsabilidade com o dinheiro público com a população de Friburgo, né? E esse tem vários outros, tem o da alimentação que está lá também lá para ser investigado, só que está sob sigilo, eu também não consigo ter acesso, mas está lá na Polícia Federal. Tem outros que tá rodando também em relação à questão da saúde, de raio-x. Tem vários processos da gente rodando aí, esperando que realmente, de fato, a justiça seja feita e que mostre, de fato, que a gente está fazendo um trabalho sério, né? Um trabalho realmente voltado para a população de Friburgo. Priscila, a gente está falando aqui de ações, né? Você falou também de danos ao erário. A gente está falando de um processo que envolveu a quantia de R$1.300.000 para que fosse feito carros alegóricos, alguma coisa nesse sentido. Sim. Foram feitos 5 carros alegóricos que salta às vistas de qualquer um. Aqueles carros não se gastou muito ali, foi R$200.000. Se gastou muito. Aí você defendendo o dinheiro público, vocês entraram na justiça, e agora sai uma decisão do Tribunal de Contas que apenas multa o secretário de Turismo, multa o ex-presidente da Saudade, e só para um adendo aqui, essa diretoria concorreu a uma eleição e perdeu porque a prestação de contas dele não foi aprovada. Quer dizer, por aí você já percebe que tinha alguma coisa muito séria com o dinheiro público. E a prefeitura faz uma nota dizendo que houve um descuido. Isso que aconteceu não dá prejuízo ao erário? Com certeza, César, é um dinheiro que poderia ter sido investido principalmente na área da saúde, né, onde se gasta muito, né, e a gente está vendo pouco resultado, né, passados anos está cada vez piorando mais, prejudicando em vários aspectos, na saúde, no paralelo, no asfalto, né, dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura que também não está sendo investido. Então foi denúncia que a gente fez, e que, gente, não é pouco dinheiro, né, é mais de R$1 milhão, né. Isso aí foi tudo comprovado, a planilha da época da Saudade, quando trocou a presidência, os que entraram, levaram para a gente ver também a prestação de contas. A gente viu que tinha situações supostamente, né, irregulares, mas foi tudo encaminhado para a Justiça, para que a Justiça fizesse o seu papel de imputar responsabilidade em quem fosse responsável pela essa situação que foi. Até porque também eu falo, César, todo mundo sabe que meu filho é carnavalesco, né? Então, eu tenho noção, e eu sempre vi dentro do carnaval, então eu tenho noção muito bem de quanto se custa para fazer um carro alegórico. A gente sabe muito bem o material que se usa, que é caro, o material que é barato. Então a gente vê nitidamente que não foi gastado aquele todo valor.
Mas isso aí é a justiça que tem que fazer o papel dela. O nosso papel é denunciar e fazer as representações e mostrar que está errado, né? A gente tem uma limitação em relação a isso, foi o que foi feito, e a justiça nossa, no momento, multou, né? Tanto o ex-presidente da Saudade como o secretário de Turismo. Agora, o Tribunal de Contas do Estado já viu alguma coisa de errada, tanto é que multou alguém. Agora, você tem acesso ao processo, você pretende de alguma maneira se manifestar? Foi você que entrou sozinha? Não, foi eu, Marcinho e Maico. Vocês três. Aí vocês têm ideia, vontade de se manifestar, mesmo estando fora do poder? César, a gente tem toda a liberdade como cidadão, independente que a gente não está mais hoje como vereador, mas como cidadão a gente tem direito de denunciar e fazer representações. Se a gente tiver subsídio e provas que comprovem tudo que a gente está falando, eu sempre tive muito cuidado de quando eu fazia representações, quando estava como vereador, sempre mandar provas, né? Mandar tudo bem direitinho, para que não houvesse dúvidas do que eu estava falando, porque eu não fazia denúncias infundadas. Vou fazer denúncias, vou escrever aqui e vou mandar. Eu nunca fiz isso. Eu mandava tudo com provas, tudo concretozinho, para quando eles pegam para ver que está tudo certinho. Tanto que isso, uma vez eu em reunião com os promotores, ele até falou assim, não, suas denúncias vêm sempre muito embasadas. Vem tudo, você bota e bota as provas de tudo que você está falando. Então a gente pode fazer isso como cidadão. Mas em relação a essa específica do Natal, eu não tenho mais, eu não vou mais me envolver, a gente não vai mais tomar atitude em relação a isso, porque o TSE já fez o que tinha que fazer e tem outras situações acontecendo, né? Se você for pegar do ano Natal do ano passado também, que foi aumentar o valor também. Então, quer dizer, são situações que a gente tem visto acontecer no nosso município e que quem tem que tomar atitude de fato, concreta, né, é a nossa justiça. E a gente às vezes fica um pouco triste porque as coisas não acontecem no tempo que tem que acontecer, né? A gente vê, às vezes, denúncia que você fez, aí 10 anos depois que vai falar que você estava certa, né? Aí, enquanto isso, as pessoas acreditam que você estava errado, que você estava perseguindo. A gente não estava perseguindo nada, a gente estava lutando pelo povo de Friburgo e as pessoas, infelizmente, não entenderam isso. Mas uma hora eles vão entender, eu acredito muito em Deus, que uma hora as pessoas vão entender qual era o trabalho, de fato, do vereador, que não é esse que a nossa Câmara hoje tem, né? Mas esse processo ele foi encaminhado para o Ministério Público Estadual, né? Ou não? Ele tá lá rodando lá, né, para imputar mais responsabilidade, mas isso aí é que eu falo com você, demora um pouco. E a gente tem outros processos. Aí o vereador Marcinho mesmo tem um processo da questão do asfalto, que houve uma suposta fraude no asfalto, que também está rodando. Tem o da alimentação também, né, questão licitatória também, que eu denunciei, foi um dos primeiros processos que eu denunciei, que até hoje, desde lá de trás, está até hoje na justiça em sigilo. Esse dia eu entrei em acesso nele, ele estava parado, né? Eu até estou tentando ver se é para a gente poder ver por que está parado, o que está acontecendo. Quer dizer, mas é que eu falo assim, nossa justiça é lenta e a gente, César, a gente na esfera política, a gente que está no meio, a gente vê tanta coisa, que você sabe disso, né, que a gente conversa em particular, que a gente não pode estar vendo, nem estar falando, a gente vê tanta coisa errada que a gente fica se questionando, né? Muitas das vezes a gente se questiona quem é que está certo, quem é que está errado, né? Porque às vezes hoje a gente fazendo certo, a gente está errado. E quem faz o errado hoje está certo. É estranho isso, né? Os valores estão todos trocados, né? Mudou. Hoje não tem mais gratidão, não tem respeito. Empatia, eu sempre falava isso muito, questão de empatia, você se botar no lugar das pessoas, você... Não tem, as coisas, depois dessa questão de pandemia, as questões que estão acontecendo no mundo, cada um vê o seu umbigo próprio e não vê no geral. E com isso, o que vai acontecer? Que cada vez mais o mundo vai ficando cada vez pior. Cada vez mais a situação vai ficando cada vez pior. A gente de repente não vai estar mais aqui para ver muita coisa, né? Que a gente já está, né? Já passamos de meio século, né? Mas a gente tem nossos filhos, vai ter nossos netos que vai estar aí, e isso me entristece muito. Priscila, nossa produção está fazendo sinal lá que nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Elas seriam duas, né? Mas vamos deixar uma próxima oportunidade ela falar sobre a EBMA, que é a licitação que de noite era 1 bilhão, aí de manhã já era 1,5 bilhão. Essa daí é certo. Isso aí foi uma denúncia que foi feita, porque eu era presidente da Comissão de Serviços Concedidos. Então eu estava acompanhando a EBMA desde que eu entrei na Câmara, quando eu assumi a pasta da comissão. E estou olhando, a gente estava vendo, a licitação era 1 bilhão e 100 milhões. Aí a gente acompanhando lá, de repente, no outro dia aumentaram 500 milhões. Aí a licitação, que era 1 bilhão e 100 milhões, no dia da licitação, foi para 1 bilhão e 600 milhões. Aí nós entramos com uma representação do TSE pedindo para embargar, né,
essa licitação para poder apurar os fatos e mandamos provas disso, tanto que essa licitação está agarrada também lá. Não, o TSE até hoje não liberou para fazer outra, porque foi comprovado também que houve supostamente favorecimentos. Porque como é que você aumenta 500 milhões, gente? 500 milhões, é dinheiro, muito dinheiro. Então tá lá também essa representação lá, que foi um absurdo que aconteceu, aí de botar a justificativa da prefeitura foi um erro de digitação, mas a licitação estava rodando mais de um mês. No dia da licitação que foi erro de digitação, César, quer dizer, então tem muita coisa que aconteceu ali que estava errada, sabe? Então ele justifica essas coisas e às vezes as pessoas acreditam, mas a gente que estava ali dentro, fazendo um trabalho sério, a gente sabe que houve um favorecimento que a gente também, nem tudo a gente consegue comprovar. A gente sabe de muita coisa, mas você tem que ter prova do que você está falando. E às vezes a gente não conseguia ter aquela prova concreta. Mas as provas que deram para poder barrar, né? O dinheiro do seu população, que o dinheiro é da população. Outra coisa, essa dívida, uma hora o prefeito vai sair, ele não vai estar lá. O outro prefeito que assumir vai assumir essa dívida e de repente lá na frente vai ser pior pra gente. E quem mora em Friburgo, a gente que é nascido e criado aqui, que mora aqui, quem vai pagar a conta, isso que às vezes as pessoas não entendem, quem paga essa conta somos nós, povo de Friburgo. O pessoal do lixo, o pessoal vai pagar junto com o IPTU. Já aumentou a benção. Exatamente. Agora, só para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, depois nós vamos ter um tempo para conversar mais sobre saúde. A gente via você, Marcinho, o Mário Queiroz brigando. Agora vamos para o 3º mês de mandato, você praticamente não se vê isso. Você vê um vereador ou outro entrando para dentro da Câmara, vai para lá para o Sertão, vai para lá bater papo com o secretário, conversar com os funcionários, mas buscar saber fundamento, por que falta médico, por que falta remédio, por que a Hemocentro está fechado, está interditado. Eu fiz uma matéria 5 anos atrás mostrando que já estava rachado e, pelo visto, nada foi feito, tanto é que está interditado. Como que você vê a situação da saúde hoje? Melhorou, piorou? César, a situação da saúde hoje, como a gente tem falado, cada dia é pior, né? Como eu falei, os ambulatórios não estão funcionando. Você vê vídeo das pessoas que vão procurar, igual essa semana lá no posto do Suspiro mesmo, procurando clínico geral e não consegue. Quando eles não conseguem no posto de saúde, onde que eles vão parar? Dentro do Hospital Raul Sertão, na emergência, onde a emergência era para atender pessoas realmente de fato que necessitassem. Hoje a emergência do Raul Sertão virou ambulatório. Isso aí eu tenho sinalizado desde lá de trás, já fiz representação ao MP sinalizando sobre isso, pedindo para que nos ajudasse, para que imputasse a responsabilidade na prefeitura, para que tomasse atitudes em relação às unidades de pronto de atendimento da saúde, e nada foi feito. A gente está lá com a UPA de conselheiro lá, você sabe muito bem, caindo aos pedaços. Uma hora aquilo vai cair e o povo de conselheiro vai ficar sem atendimento. Aí vai estourar mais dentro do Raul Sertão. Quando chove, você vê o Raul Sertão. É água para tudo quanto é lado, desce água para tudo quanto é lado. O raio-x até hoje não fizeram o que tinha que ser feito. Quer dizer, a população tem morrido na porta do hospital, sim, tem falecido, porque eu tenho um conhecido meu que chegou lá passando mal, o médico mandou para casa falando que estava com gases, não era gases, estava infartando e morreu a caminho de casa. E isso foi um de vários que a gente já está sabendo, tá? Que vai chegando para a gente. Só que, tipo assim, hoje ninguém vai lá fiscalizar. Você não vê um vereador lá fazendo vídeo, tentando realmente, de fato, ver o que está acontecendo para tentar melhorar. A gente não, as pessoas ligavam, a gente estava lá dentro o tempo todo vendo por que estava a demora do atendimento. A gente ia ver médico que não estava atendendo, a gente botava o médico para vir atender. Várias vezes eu fui de madrugada, de dia, chegava lá, cadê os médicos? Os médicos na mesma hora vinham atender, afogava ali, a gente via quem estava precisando, quem é que não estava. E hoje a gente não vê isso acontecer. Eu lamento, fico triste porque era um trabalho que a gente fazia em prol da população e que hoje a população, ela própria, tem que ficar à mercê dela, ela mesmo fica filmando lá e tentando atendimento, às vezes gritando, discutindo para poder conseguir, porque fora disso também às vezes não consegue. E a gente sempre estava ali dentro, tentando, né, de uma forma ou de outra, melhorar, fazer representações para que a prefeitura tomasse de fato, porque a saúde é um direito de todos nós pagamos por isso. Entendeu? Ninguém está fazendo favor nenhum para a gente paga imposto para isso. E hoje a gente não vê isso acontecer e a gente fica triste. Agora mesmo está vendo o vereador Marcinho lá no Hemocentro, né, também, que também, desde lá de trás tem representação daquilo, aí agora interditaram o Hemocentro, e o Hemocentro é importante, porque Friburgo inteiro e região pega sangue do Hemocentro, quer dizer, é um troço gravíssimo que acontece, só que as pessoas, eu não entendo, as pessoas não conseguem enxergar isso, né? As pessoas só enxergam quando necessita, quando precisa do serviço, aí que as pessoas dizem, meu Deus do céu, eles falavam era verdade, mas enquanto não precisa, não vê necessidade. Então são situações que estão acontecendo no município de saúde, então, porque eu sempre falei, César, você já viu minhas produções, saúde,
agravada, dependendo da situação que agrava, você não consegue mais, e depois que você morreu, você não volta mais. Você tem jeito com um buraco na rua, ele fica ali, mas uma hora você vai lá consertar. Mas a nossa saúde não. Saúde depois que você morreu, são vidas perdidas. Friburguenses que morreram ano passado mesmo, eu falei sobre isso, morreu mais friburguenses ano passado que na época da pandemia do Covid. Isso foi falado, foi comprovado. Entendeu? Por falta de quê? Por falta de um tratamento, por falta de não conseguir fazer. Ó, você vê que as pessoas não conseguem fazer exame de sangue em Friburgo, mais, César. Raio-X, ultrassonografia, várias pessoas estão pedindo aí, ó, há tempos e não conseguem. Agora foram lá fazer exame de sangue, mandou voltar pelo clínico de novo para poder fazer outro pedido, porque eu de 3 meses o posto não quer aceitar mais, tá entendendo? Então, tipo assim, essa covardia com a população de Friburgo, que larga o povo à mercê da própria sorte, e os casos de saúde das pessoas têm se agravado e muitas não conseguem seu tratamento digno e ficam vindo a óbito. É isso que eu lamento, é isso que eu fico muito triste em relação a esses fatos que acontecem em nossa cidade. O descaso com a vida humana. Priscila, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Programa em Ação, batendo papo com a Priscila Pita, ex-vereadora aqui de Nova Friburgo. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, está agora aqui na Praça Demerval Barbosa Moreira. Então, vamos bater um papo com o nosso advogado, o Dr. Luiz Fernando Cearense Rodrigues. E hoje nós vamos abordar um assunto, é uma luta nossa de muitos anos e que, coincidentemente ou não, virou uma lei federal. Estou falando aqui da Lei 14.898 de 2024, que estabelece a tarifa social de água e esgoto. O que significa essa tarifa social? É que todos que se enquadrarem nos critérios da lei, e no meu entendimento é quem tem BPC ou então o cadastro único, tem direito a 50% nas contas de água e esgoto. Por que nós estamos falando disso aqui? É importante que toda a população de Nova Friburgo, não apenas a prefeitura e a empresa, saibam disso aqui. Todos que têm cadastro único ou que usam o BPC Low, tem esse benefício, podem ter 50% nas suas contas de água e esgoto. Luiz, mais uma vez é um prazer ter você aqui no nosso programa. Bom, Zé, o prazer é todo nosso. A gente vem informar aqui também, com base no advento dessa lei da tarifa social, que é uma luta de muitos e muitos anos, através do Com Amor, né, do Conselho de Associação de Moradores. Nós também, com o advento dessa lei, estamos provocando o judiciário para falarmos exatamente da audiência especial que nós estamos tentando realizar no Fórum de Nova Friburgo, mais especificamente no plenário do júri, em relação à questão da água no Cordoeira. Lembrando aos senhores que em 2020 ajuizamos uma ação civil pública. Essa ação civil pública versava sobre a religação das economias, ou seja, das ligações de água que foram interrompidas em plena pandemia, ou seja, em estado de calamidade. Muitas delas foram religadas. Acontece que o problema lá é crônico e a gente já trouxe aqui
aos senhores telespectadores de que as cobranças vintenárias e decennárias que existiam naquela comunidade, uma comunidade que já tinha uma situação de água, que era uma situação sui generis, ou seja, existia já, desde a década de 80, na reurbanização do bairro Cordoeira, um benefício de que algumas partes daquela comunidade não pagavam pela água. E assim, ao longo do tempo, houve a implementação de hidrômetro na grande parte daquela comunidade e assim cobranças vintenárias e decennárias começaram a ser aplicadas em algumas pessoas que não têm condições mais de pagar a água, obviamente, pelo valor muito alto. E assim nós começamos a discutir no judiciário, depois do advento da ação civil pública, no período da pandemia, 2020, a possibilidade de que essas pessoas pudessem ser incluídas exatamente na questão da tarifa social, César. Aí nós, inclusive, fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Serviços Concedidos na Prefeitura, exatamente chamando até mesmo a Secretaria de Assistência Social para que pudesse usar o CRAS da Rua McNiven, se fosse deslocado, possivelmente deslocado para a comunidade, para a sede da Associação de Moradores. Nada disso foi possível. Mas o ponto onde quero chegar, no período eleitoral, o nosso chefe do executivo começou a conceder tarifas sociais e foi a público dizer isso. Nós temos o vídeo, inclusive, dizendo que, sem contrapartida, sem precisar passar por nenhum desses órgãos controladores, sem precisar procurar a concessionária, seria, por uma questão de relatório de estudo feito por eles, concedido. Então, algumas milhares de famílias foram contempladas. E agora a gente queria que essas famílias contempladas também fossem contempladas as famílias do Cordoeira, exatamente porque essa ação civil pública já vai para 5 anos e nós precisamos ter um deslinde dela e esperamos que seja um deslinde favorável com o advento dessa lei da tarifa social. Beleza, Luiz. Então, a gente como você frisou bem, nas vésperas da eleição do ano passado, após as nossas lutas na tarefa social, após você ter ido no serviço concedido, aliás, nem foi muito bem recebido lá, né? O cara nem te deu muita atenção, né? Mas você deixou lá com ele e, coincidentemente, 3 meses antes das eleições foram 2.500 tarifas social de água e esgoto. Só que essa lei, ela foi aprovada em junho de 2024 e sancionada pelo presidente Lula em 10 de dezembro de 2024. Quer dizer, então, tanto o prefeito como a concessionária já tinham conhecimento de que havia isso aqui. E outra coisa, essa lei, ela vai ser subsidiada pelo governo federal. Então a empresa não vai perder nada. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, que ela vai ver tudo que ela está deixando arrecadar, até porque na própria lei ela diz que precisa ser feito um estudo para que a empresa não tenha um prejuízo econômico financeiro, para que o governo cubra, Luiz, cubra. Então, não é nada mais justo de que uma comunidade, como a comunidade lá do Cordoeiro, que a gente chamava antigamente, né, favela do Cordoeiro, hoje não existe mais, graças a Deus que a gente conseguiu botar água, luz, rede de esgoto, iluminação pública, lá está, é um bairro dentro do outro, né? Mas aquele pessoal nunca tinha pago conta d'água, nunca se negaram a pagar, mas não do jeito que eles querem. Tem gente lá pagando, cobrando R$700, R$1.000 de contas d'água, gente com água cortada desde a tragédia até hoje. Então, Luiz, aí agora você consegue agendar uma audiência, né? Não é audiência pública, é uma audiência no fórum, é isso? Fala um pouquinho mais sobre essa audiência, para falar sobre. A gente fez um requerimento de audiência especial, aproveitando o plenário do júri, que fica, né, no segundo piso do fórum, onde que comportariam mais pessoas. A gente queria convidar as pessoas para participar desse momento importante. É fundamental que a população, especialmente a população do Cordoeira, tenha envolvimento com aquilo que a gente está fazendo, para que todos possam sair de lá já sabedores de que, caso seja possível tabularmos um acordo, esse acordo seja em benefício da própria comunidade. Ou seja, nós queremos que, com base nessa ação civil pública, em contrapartida ao que o governo municipal já fez com algumas famílias aqui, como foi mencionado por você, César, também possam ser contempladas as famílias do bairro Cordoeira, uma vez que essas pessoas foram as mais prejudicadas desde o advento da pandemia em 2020.
Tá? Isso aqui não é um favor que estamos fazendo, não. Ao contrário, serviria até mesmo como uma forma de reparação, porque, volto a mencionar, houve interrupções de água no momento crucial da pandemia, onde em 2020 não sabia como se tratava o Covid, não sabia quais seriam os desdobramentos. Então a crise sanitária era tamanha e nesse momento ninguém teve acessibilidade, não. Vamos fazer as cobranças independentemente de corte, não. Preferiu-se cortar água ao invés de fazer uma renegociação. Com isso, o Judiciário, através da 16ª Câmara Civil, nós entramos com agravo de instrumento e esse agravo de instrumento foi fundamental para que houvesse essa religação das economias que estiveram interrompidas no momento da pandemia. Beleza, Luiz, eu gostaria de fazer um pedido aqui às pessoas que são usuárias do BPC, tem esse benefício, né, BPC Loas, ou que tem um cadastro único e não estão sendo enquadrados nessa lei, procure o CRAS e se informe por que você não está sendo contemplado com a tarifa social nacional de água e esgoto. Isso é uma lei federal, uma lei que vale para todo o país. Nós não podemos, Luiz, deixar a critério do prefeito ou, como foi feito antes das eleições, ou da concessionária, não, tantos têm direito ou tantos deixam de ter. Todos que têm o cadastro único ou são usuários do BPC Loas têm que procurar o CRAS e ver se enquadra nos critérios da lei, que é as únicas exigências que eu tenho, Luiz. Se eu estiver enganado, depois você pode me corrigir. Ser usuário ter o cadastro único ou então o BPC Loas. A lei é clara nesse sentido, quanto estabelece os pressupostos para você ser beneficiário da tarifa social. O que mais nos causa espanto é que, em período eleitoral, todos esses critérios foram solenemente ignorados e foram concedidas essas tarifas sociais a inúmeras pessoas, que a gente fica muito satisfeito e feliz em que pessoas sejam contempladas, especialmente que precisam. Nós não somos contrários a isso, jamais seríamos. A questão é que a gente está querendo o quê? Critério. E o critério, por uma questão até mesmo de justiça, até porque essa discussão que nós temos aqui através da ação civil pública pela Associação de Moradores do Cordoeira data de 2020, nada mais justo que uma audiência hoje para poder estabelecer quais seriam a forma, os critérios e a maneira como seria implementado a tarifa social naquela comunidade. Nós aqui estamos pedindo uma audiência para poder se fazer justiça. De novo, não é favor, simplesmente com o advento da lei e aquilo que nós podemos utilizar da lei em benefício da população que mais precisa, nesse caso, a comunidade do Cordoeira. Luiz, então, quando tiver a data oficialmente já marcada, para que a gente possa corrigir esse gravíssimo erro cometido pela prefeitura e pela concessionária, eu digo até, Luiz, porque naquelas 2.500 famílias que foram beneficiadas, nada contra. Pelo contrário, nós hoje estamos brigando para que tenha 10, 15, 20 mil famílias que possam estar usufruindo da tarifa social. Mas naquele momento, talvez até sabendo que nós é que estávamos por trás disso, o governo nesse local, na antiga favela do Cordoeira, não teve uma família contemplada com a tarifa social. Eu achei isso uma covardia, uma falta de respeito com aquela comunidade. Luiz, gostaria então que você fizesse suas considerações finais. Sim, nós estaremos em contato via redes sociais, falando sobre essa audiência, assim que ela for designada pelo Judiciário. Mais uma vez, nós fizemos o requerimento, esperamos que esse requerimento seja acolhido para que essa audiência seja feita no plenário do Tribunal do Júri, até porque comporta maior número de pessoas. Nós gostaríamos muito que a comunidade do Cordoeira, em grande parte, pudesse participar desse momento importante, porque será em benefício dela mesma. Mais uma vez, aguardando agora o Ministério Público poder dar o seu parecer em relação ao nosso requerimento, e assim que houver essa possibilidade da data, mais uma vez procuraremos Programa em Ação, sempre à disposição para divulgar exatamente o trabalho que nós estamos realizando, as redes sociais e também dentro da própria comunidade também as suas lideranças, para que possam comunicar aos demais envolvidos o quão importante é esse momento para que possamos implementar a tarifa social em grande parte do bairro do Cordoeira. Beleza, Luiz, muito obrigado. Só lembrando, a lei 14.898
que versa sobre tarifa social de água e esgoto, agora a nível nacional, é um direito de todos que têm o cadastro único e também o BPC Loas. Programa em Ação, a Voz do Povo na TV, trazendo informações de qualidade para a nossa população. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Povo na TV. Mais uma vez está visitando aqui a Ageanf. E nós vamos estar batendo um papo sobre uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro. Quem vai falar com a gente é o Marcos, que é o presidente aqui da Ageanf de Nova Friburgo. Marcos, como é que foi essa conferência estadual do meio ambiente? E como foi a sua realização? Olá, César, é um prazer estar falando novamente com você, com o seu programa, com sua audiência. A Conferência Estadual do Meio Ambiente foi uma organização de um fórum, participativo, que reuniu ali o poder público, a iniciativa privada, organizações da sociedade civil, e o objetivo era justamente, foi um dos objetivos, tratar ali as mudanças climáticas, a emergência climática. Tu tinha como tema a emergência climática, um tema tão relevante e importante que nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso planeta, no nosso estado, na nossa cidade. Ô Marcos, como foi a participação da Ageanf e dos demais representantes de Nova Friburgo na conferência? A Ageanf participou das votações, participou do fórum da discussão, todas as discussões. Nós tivemos uma representante, que foi a Rejane, que é associada da Ageanf, que juntamente com outros representantes de Nova Friburgo, do poder público também, e da sociedade civil, participaram dessa grande conferência estadual, que foi, na verdade, uma reunião de vários municípios. Todos os municípios do Rio de Janeiro enviaram seus representantes para discutir a mudança climática, o meio ambiente, as ações que podem efetivar a diminuição justamente dos efeitos das mudanças climáticas. E também vai ocorrer em breve uma conferência nacional. Então também ali foram eleitos os delegados para a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Bom, você falou um pouquinho sobre clima, e falar em clima aqui em Friburgo logo assusta um pouquinho, devido às tragédias que já aconteceram aqui. Fala pra gente, Omar, o que é uma emergência climática? A emergência climática são ações emergenciais para combater justamente o efeito das mudanças climáticas. Então é um conjunto de ações, ou de propostas de ações para combater os efeitos das mudanças climáticas que ocorrem tanto em nível local, nacional e estadual também, Agora, Marco, como que a crise climática afeta a vida das pessoas? Afeta diretamente a parte da saúde, afeta diretamente a questão da alimentar, porque tudo envolve o clima, Então, não tem como a gente desassociar, César, o dia a dia do cidadão do clima, Então, a questão do trabalho, a questão justamente no conjunto, que nós vivemos, ele está diretamente ligado ao clima. Então, se tiver um efeito climático, uma ação climática, nós teremos
proporcionalmente um prejuízo para nós em termos no geral, tanto econômico, né, quanto do aspecto ambiental. Tá? Nova Friburgo teve aí a tragédia de 2011, né, a tragédia climática, que aí nós vimos toda a proporção disso, né, das enchentes, deslizamentos. Então, preservar o meio ambiente é fundamental para que a gente consiga, pelo menos, diminuir os efeitos dessas mudanças. Beleza, agora existe alguma legislação municipal específica sobre o tema mudanças climáticas? Em Nova Friburgo, César, por incrível que pareça, não. Nós temos aí uma lei de 2007, tá? Que fala do dia de consciência, né, sobre as mudanças climáticas, mas uma lei, um plano de ação sobre a preservação do meio ambiente linkado à mudança climática não tem. Outros municípios já têm, né, um plano com propostas, isso via lei municipal, né, tratando das mudanças climáticas, da redução de emissões, né, a questão do zoneamento urbano também ligado a essa questão das mudanças climáticas, tudo isso está integrado. E infelizmente Friburgo não tem, e fica aqui nosso apelo, né, para que os legisladores municipais, o poder público, venha ter uma sensibilidade com esse tema tão importante que é a mudança climática, as mudanças climáticas, né, e sabemos que isso afeta diretamente a população. Tá? Beleza, deixa eu fazer mais uma pergunta. Nova Friburgo pode ser atingida por uma nova tragédia climática como a de 2011? Com certeza, César. Friburgo foi mapeado, está entre as 10 cidades suscetíveis a novas tragédias. Tá? Nós temos, em média, aí, pelos últimos estudos, 30 mil pessoas morando em áreas de risco na cidade, quer dizer, um número alarmante. Então, o que fica até o apelo da GEANF, né, e o apelo ao poder público para não esperar acontecer, né, para poder agir. Nós temos que ter um trabalho de prevenção. Já temos uma história muito triste que aconteceu em 2011. Você foi uma das vozes aí que teve ativo, né, acompanhou de perto, em loco, seu programa. Você sabe como ninguém o que a população passou, o que a cidade passou, qual foi o custo para a gente poder se erguer. Então a gente tem que ter políticas públicas priorizando justamente isso, a prevenção, né, uma forma de zoneamento urbano melhor, ações de educação ambiental, para justamente estarmos cada dia mais preparados para enfrentar esses desafios, né, que vão, ou porventura, pode acontecer. Não sei se você se recorda, ano passado nós tivemos as queimadas assolando, que foi um tema que a GEANF debateu muito. Nós tivemos aí fortes chuvas também, então a gente tem que estar preparado, né? A tecnologia avançou, desde 2011 para cá, avançamos novas formas de acompanhamento, mas precisamos muito mais, né? Não podemos esperar acontecer. Tá? Verdade. E como você falou, Nova Friburgo tem milhares de pessoas morando em área de risco. Inclusive lá no bairro onde eu moro, é uma barreira enorme, essa última chuva, e 5 famílias ficaram desabrigadas. Ainda bem que não teve vítima fatal, né? Como Nova Friburgo pode se preparar para as mudanças climáticas? Criando ações, César, de conscientização ambiental, políticas públicas voltadas para esse tema e uma legislação específica. A gente pontua, a GEANF pontua, né, que a necessidade de termos legislações específicas para redução de emissões de carbono, né, um maior planejamento urbano, tá, principalmente onde essas habitações, como você pontuou aí, né, que sejam de risco. Então, assim, nós temos que trabalhar ações de prevenção. E nada melhor que tratar a educação ambiental de uma forma séria e de uma forma mais ampla do que vem sendo tratado atualmente, né? Verdade. E a gente fala, Marcos, a gente fala das áreas de risco já existentes e a gente se esquece de áreas propensas, né, a se tornar de risco, como o que aconteceu lá no Cordoeiro, onde não passava pela cabeça de ninguém que aquilo era uma área de risco e de repente veio tudo abaixo, né? São várias famílias aí que ficaram com suas casas interditadas. Como a preservação do meio ambiente, Marcos, pode prevenir essas mudanças? Então, a GEANF, que é a Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo, ela entende que a preservação do meio ambiente ela é fundamental.
Fundamental porque no dia a dia, que cerca o cidadão, né, a dona de casa, a população de uma forma geral, ela é diretamente relacionada com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. Seja a melhor qualidade do ar, seja com a prevenção desses acidentes, dessas tragédias, seja com a questão justamente econômica, né, e do turismo. Nós temos que pensar que Nova Friburgo é uma cidade que recebe muitos turistas, né, voltados para o ecoturismo. Então toda essa preservação é fundamental no nicho local. E a questão climática está toda ela relacionada, né, porque a gente não pode separar isso, né, de uma forma local, de uma forma nacional, né? Então, por exemplo, existem já políticas públicas nacionais incentivando a recuperação de áreas degradadas, por exemplo, né? E a gente vê poucas ações aqui em Friburgo voltadas para isso, para recuperação, né? A gente muitas vezes vê situações pós-ocorrido, né? Pós-fato ocorrido. Então a preservação do meio ambiente, ela é o quê? Como o próprio nome fala, ela é preservar para a gente poder futuramente usar de forma consciente. Recursos naturais, a água, né, que nós temos aí hoje, né? Friburgo é uma cidade abençoada justamente por ter várias mananciais, mas tem que ter uma preservação, uma qualidade, a qualidade de vida. A gente entende, relaciona isso com a qualidade de vida. O meio ambiente é qualidade de vida. A preservação do meio ambiente, um meio ambiente equilibrado, é qualidade de vida para todos nós. Então a AGEANF, ela entende que a preservação é fundamental justamente para isso. E parte da consciência de cada um. Tá? Ô Marcos, nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que você então falasse para nossos telespectadores o significado de AGEANF e qual o papel que a AGEANF desempenha aqui em Nova Friburgo. A AGEANF é uma associação de gestores ambientais de Nova Friburgo. Ela reúne vários especialistas na área de meio ambiente. Hoje nós estamos participando de vários conselhos relacionados ao tema meio ambiente, e ela trabalha justamente por uma conscientização maior da população, né? Além de reunir profissionais, como eu falei anteriormente, são especialistas da área, do tema, e a AGEANF está à disposição de todos, da sociedade friburguense e do poder público, para debater esse tema, para ajudar da melhor forma que for possível. Então, eu coloco novamente aqui à disposição e todo o corpo técnico da Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo. Tá? Beleza, o pessoal está assistindo o programa, quer fazer o contato com a AGEANF, como localiza? Telefone, endereço, rede social? Fala pra gente. Nosso principal contato é pelas redes sociais. Nós estamos aí tem o nosso site www.ageanf.com.br e temos também as redes sociais, né? Que você pode só colocar AGEANF, você já vai ver lá as nossas postagens, as nossas ações, nós temos ali nossos e-mails, então estão à disposição de todos. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Programa em ação, a Voto por Uma TV, visitando aqui a AGEANF de Nova Friburgo. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas.